A outra passagem agora, muito conhecida, é de Cornélio. Cornélio teve uma aparição de um anjo. Por outro lado, Pedro teve uma visão. Cornélio enviou servos para chamar Pedro. Pedro foi lá, começou a pregar, e a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda pregava, e eu gosto dessa expressão, caiu o Espírito Santo sobre as pessoas que estavam presentes. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E, no entanto, no versículo 48, e aqui na revista corrigida, que é a minha Bíblia, diz assim: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Se você tiver na sua mão, depois ou agora, a Bíblia revista e atualizada, você vai ver ali que fossem batizados em nome do Senhor Jesus ou em nome de Jesus Cristo. Depende da onde que se traduziu, porque os manuscritos mais antigos, aqueles que deram origem para a atualizada, tá, mostram ali que o nome desse Senhor é nome do Senhor Jesus. Portanto, temos aqui já Atos 2,38, Atos 8,16 e Atos 10,48, falando que o batismo que os apóstolos realizavam, aqueles que andaram com Jesus, que entenderam Jesus, era o quê? Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o motivo disso está escrito em Atos 2,38, para perdão dos pecados. E também aqui em Lucas 24, diz para que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, como? Pelo nome de Jesus, ou em nome de Jesus. Mas tudo bem. Vamos então para mais uma passagem da palavra de Deus, que é exatamente Atos 19, versículo 5. Quando você vai para Atos 19, versículo 5, você vai estar vendo um relatório bastante emocionante, na verdade, né, de como pessoas que tinham sido batizadas no batismo de João e não sabiam ainda nada a respeito do Espírito Santo, foram rebatizadas. Foram rebatizadas. Tá? Versículo 3 diz assim, vou ler o 3. Perguntou-lhes então, isto é o apóstolo Paulo perguntando, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Novamente, aqui em Atos 19, o Evangelho já estava lá no meio dos gentios, já estava sendo pregado faz muito tempo para os gentios, e depois eu vou provar ainda outras coisas para vocês dentro. Então, para os judeus, eles foram batizados em nome de Jesus. Para os samaritanos, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mais para frente vou provar que os gentios também foram batizados em nome do Senhor Jesus. E esses discípulos de João foram rebatizados, porque foram batizados, agora sim, em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a fazer um relato da sua conversão, em Atos 22, já preso aqui, indo em direção a Roma, você deve conhecer essa história, diz assim, versículo 15, Ananias e Paulo conversando, né? Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora Ananias fala para ele. E agora, por que te detens? Você vai ver agora um pouquinho o motivo também. Olha, Atos 2,38 diz assim, batizando em nome de Jesus para perdão dos pecados. E aqui, Atos 22,16 também mostra um pouquinho o entendimento que a igreja primitiva, a igreja original, tinha a respeito da palavra de Deus e do que era o batismo. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Agora, como que isso era feito? Invocando o nome do Senhor. Na hora do batismo, era invocado o nome do Senhor. A Bíblia diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, né, versículo 4 ali em diante. Que Senhor é esse? Que Senhor é esse que o apóstolo Paulo chama por Senhor?
Muito simples, que é aquele Senhor que se revelou ele em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo estava indo em direção a Damasco, diz assim, versículo 5, versículo 4, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és Senhor? Quem é Senhor? E aqui diz, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Que Senhor é esse? Quem é Senhor? E disse-lhe o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse Senhor, mencionado aqui em Atos 22, que na verdade ocorre aqui exatamente em Atos 9, historicamente, tá? O apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus também. Então a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui, através da leitura da palavra de Deus, é que a igreja primitiva batizava sem exceção, em nome do Senhor Jesus. Por que mudou? Isso nós vamos ver depois. E por que Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos ver depois também. Mas o mais importante é o seguinte, que a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus. A teologia de hoje é muito teologia da teologia da teologia. Um livro que fala sobre outro livro, que fala sobre outro livro, que fala sobre outro livro. Eu, uma certa feita, recebi uma ligação, pastor, veja na internet, aí está tendo um debate a respeito da unicidade. E aí eu estava vendo lá, não tinha um unicista para defender o nosso ponto de vista. Mas tinha uma pessoa muito culta, se não me engano, da igreja presbiteriana, um doutor, alguma coisa. E ele falou muitas coisas de uma forma bastante coerente, porém uma coisa ele não falou com coerência. Ele falou, não, realmente, e olha só o que esse homem falou, realmente a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus. Mas com o passar do tempo, a igreja amadureceu e teve um entendimento melhor e começou a batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E naquele instante eu pensei, mas que coisa, hein? Realmente amadureceu, começou a vender terreno no céu, começou a adorar santos, tá? Começou a vender indulgências, começou a fazer um monte de coisas semelhantes a essa. É dessa época, ou é nessa época que se começou a batizar também em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então não houve amadurecimento, houve um retrocesso bastante grande